noite para todos. Queria agradecer a presença de todos. Teve um pouquinho de chuva, nós atrasamos uns minutos, mas mesmo com chuva todos vieram. Então, uma salva de palmas para nós, que todo mundo que... Atenção, TV Câmara. Queria saudar o Pedro Mori, está aqui presente. Uma salva de palmas para o Pedro Mori, da Executiva Estadual. Também saudar o Eduardo, vice-presidente da Câmara de Cotia. Muito obrigado pela presença, Eduardo. Saudar a professora Tereza, presidente do Diretório Municipal do PSB de Osasco. E uma saudação especial para o nosso governador, Márcio França. Pelo menos em Osasco, você foi o nosso governador. Agradecer a todos, que ajudaram, que apoiaram. E eu vou passar a palavra para a professora Tereza, para ela anunciar algumas pessoas presentes e também para fazer uma saudação inicial. Boa noite. Quero saudar a mesa, no nome do nosso governador, Márcio França. É um prazer tê-lo aqui, recebê-lo em Osasco. Quero agradecer a presença de todos vocês, os nossos pré-candidatos, os nossos simpatizantes, membros da executiva do PSB, são todos bem-vindos. Estamos dando início à formação política do PSB em Osasco. É uma tradição do nosso partido sempre fazer essa formação, fazer com que a gente possa discutir um pouco, entender, principalmente os nossos pré-candidatos, nós entrar nesse mundo aí, conhecer um pouco o caminho que vamos trilhar. Quero agradecer a presença do César Santos, ele é do segmento de promoção da igualdade e consciência negra do PSB. Obrigado. O Mariozan, de Taboão da Serra. Obrigado pela presença. A Marta Raquel, que é ativista em direitos humanos do PSB. Obrigada pela presença. O Gabriel Oliveira, ele também é o mais novo filiado do PSB, e, no final, faremos essa filiação aqui. Bem-vindo. A sua mãe, Cidinha Raiz, foi candidata a senadora, também de São Paulo. Bem-vinda. O Sandro, que é da imprensa, também. O Walter, que também é da imprensa de Cotia. Todos bem-vindos, tá bom? E eu passo a palavra para o vereador Mário Luiz. Nessa saudação inicial, só queria dizer para vocês o seguinte: nós fizemos um trabalho aí ao longo do ano, Márcio, de ouvir pelas mídias sociais, pelos bairros, as prioridades da cidade. E o que as pessoas achariam que seria mais importante para o futuro de Osasco. E é interessante que é uma constante, Márcio, em todas as regiões da cidade. As pessoas
90% quer uma boa rede de saúde pública. 80%, 75%, 80% uma boa rede de educação de qualidade. E cerca de 60%, 70% é mais segurança. Depois, com 30%, 40% mais emprego e profissionalização dos jovens. Mas essas 3 prioridades, elas são constantes em todos os bairros, regiões da cidade. Eu achei que poderia dar diferença na região central. É um trabalho grande, Márcio, é uma amostragem de quase 5.000 pesquisas feitas na cidade, né? Então, é um trabalho que foi feito, eu queria agradecer a todos que se empenharam. Nós também fizemos alguns encontros temáticos para ouvir as pessoas da área. Então, nós ouvimos os empresários da cidade sobre geração de emprego e renda, e também os 4 sindicatos maiores, metalúrgicos, comerciários, construção civil, nosso amigo Paulinho, vice-prefeito de Itapecerica, uma salva de palmas para o Paulinho. Então, nós fizemos essa geração de emprego e renda com esses sindicatos e com os empresários da cidade. Depois, um encontro temático sobre como organizar uma boa rede de saúde pública no município e uma outra sobre como organizar uma boa rede de educação, Márcio. Então, são essas questões que a gente levantou nesse trabalho aí de ouvir os moradores em reuniões e pesquisas e também das pessoas mais especializadas, né? Nós estamos passando por um momento político bastante difícil, né? Principalmente as forças democráticas, populares, né? Nós não podemos cair num pessimismo, dizer que não tem mais jeito, que as conquistas do povo, dos trabalhadores, já foram para o vinagre, mas também nós não podemos cair num otimismo que está tudo bem, ignorando forças que têm raízes muito profundas na história brasileira, que são forças antidemocráticas, autoritárias, e que procuram minar a democracia de todas essas formas. Então, a gente sempre diz, Márcio, que nós temos que manter a nossa identidade como um partido socialista, um partido que quer justiça social, que quer uma maior igualdade das pessoas, mas nós temos que somar com setores, todos os setores que querem uma democracia forte no Brasil, uma democracia que garanta o avanço dos direitos do povo. Mas nós viemos para ouvir o Márcio, né? Então, eu vou passar a palavra para ele. O Márcio França foi prefeito de São Vicente, vereador de São Vicente, deputado federal, secretário de Estado 2 vezes e foi governador do Estado. E é presidente do PSB. Nós temos um carinho especial por ele e agradecemos aí a deferência que ele sempre tem com Osasco. A tribuna está à disposição. Ou o microfone, Márcio, fica a seu critério. Então, uma salva de palmas para o Márcio. Boa noite. Você sabe que quando tem a chance de voltar a falar na tribuna de Câmara, eu sempre gosto, porque a eleição mais difícil que eu já passei, certamente foi de vereador, né? A de vereador é a eleição mais difícil, mais do que de governador, né? Porque é uma eleição muito pessoal, né? O voto, cada voto é um voto, é aquele voto, né? Eu me recordo que quando eu fui candidato a primeira vez, eu morava num prédio de 13 andares. E como é o litoral de São Paulo, muitos apartamentos são vazios, porque tem gente de temporada, né? Então, quando eu consegui a legenda para ser candidato a primeira vez pelo PSB, eu logo pensei no meu prédio, eu vou direto lá no zelador falar com ele, porque ele morava no prédio, né? Porque a família dele era grande, enfim. Porque tinha poucos moradores, mas dos poucos já tinha 3 candidatos a vereador, porque eram 600 candidatos na cidade,
Então, lá nos poucos apartamentos já tinha 3 candidatos, ou parente de candidato. E eu cheguei lá no zelador, um pernambucano, amigo meu, digo, seu Luiz, vim aqui porque sou candidato a vereador, vim falar com o senhor. Ele falou, ih, seu Márcio, só desculpa, é que minha filha está namorando com um rapaz que é candidato a vereador também. Eu digo, nem o senhor eu vou conseguir levar, né? Porque a eleição de vereador é assim, é 1 a 1, né? E a gente brincava que quando você enxergava na rua assim, um monte de gente levando uma pessoa, falar, aquele ali, o que é o candidato? Ele falou, não, aquele ali é um eleitor, embaixo é todo mundo candidato, levando o sujeito lá, né? Porque tem tanta gente que era candidato a vereador. O tempo passou, mas eu não esqueço das passagens da Câmara, porque, como eu disse, é o início. Eu venho de uma família que não tem político, então todo mundo tinha outra atividade, não é? Então eu posso dizer que não fosse a passagem pela Câmara, certamente eu não teria conseguido, acho, ter sido um prefeito razoável, né? Um prefeito bom da minha cidade, porque a noção a partir da Câmara é uma noção importante para você entender a diferença de ideias, né? A diferença de ideias. Mas cumprimentar toda a mesa, se me permitem, na pessoa do Mário, meu antigo amigo de tantos anos de caminhada, que já, como eu também, assim, já levamos vários empreendimentos meio que na loucura e na força da vontade de pensar uma coisa e defender uma ideia. Então, agradecer ao Mário, a todos vocês aqui presentes, agradecer a Tereza de maneira especial, hoje a Ludinha, nossa querida Cidinha, aliás, pela presença, pela gentileza e pela coragem de ter disputado essa eleição difícil, majoritária do Senado da República, e todos vocês aqui presentes hoje. Olha, me foi proposto que eu falasse algumas coisas. Eu queria, inicialmente, porque já que estamos aqui numa terça-feira chuvosa, à noite, em Osasco, não é? A gente tem que começar com um pouquinho daquilo que nos traz até a política, a vida pública, né? Do meu caso, por exemplo, desde que a gente começa, se você olhar a humanidade, a história da humanidade, a história é muito longa. A humanidade não existe no nosso tempo, vocês sabem. Muito antes de Cristo já existia também humanidade, antes, não é? Esses anos todos de humanidade, que o ser humano habita a Terra, para a convivência em conjunto, nós tivemos que ir criando um mecanismo onde a gente criasse uma organização. Porque se não houvesse organização, antigamente, como é que funcionava? O mais forte sobrevivia, e os mais fracos não sobreviviam. Quem era mais forte controlava as coisas. Ele brigava com os outros, ele matava os outros, ele batia nos outros, e aí os mais fracos não tinham condição de poder reagir, e assim a humanidade foi levando. Com o tempo, passou-se a entender que o formato saía da esfera das pessoas e passava para uma esfera transcendental, espiritual, né? Então veio o poder através de Deus. Deus era associado ao poder, não é? E Deus, portanto, escolhia algumas pessoas antecipadamente, e essas pessoas é que então dirigiam a humanidade. Mas o tempo foi passando, enfim, 500 anos antes de Cristo, uma pessoa teve a ideia na Grécia de falar, não, vamos fazer um jeito diferente, vamos juntar todo mundo. As pessoas, então, vão democraticamente, que aquele tempo não existia essa palavra, as pessoas vão poder escolher, elas escolhem, né? E Demóstenes fez isso a partir de uma praça. Ele juntou numa praça lá as pessoas e disse, olha, vocês preferem que quem dirige a gente? E apontaram lá algumas pessoas e eles foram, portanto, eleitos para dirigir as pessoas 500 anos antes de Cristo. Mas, muito bem, só que não era para todo mundo a democracia, né? Porque naquele tempo nem todo mundo votava. As mulheres, por exemplo, não votavam, né? As pessoas que fossem escravos naquele tempo também não votavam. E você sabe que os escravos, antigamente, muitos deles eram pela cor da pele, né? Era isso que definia se a pessoa era ou não escravo, né? Antigamente, também, as pessoas que vinham de fora, de outros lugares, os imigrantes, eles também não tinham direito a votar. Foi muito tempo depois, já no finalzinho dos anos 1890, mais ou menos, que o primeiro país da Terra, né, a Nova Zelândia, estabeleceu uma eleição onde todo mundo votava. Mulher,
homem, todo mundo junto votava. A primeira eleição aqui na América do Sul, e nas Américas, aliás, foi lá na minha cidade de São Vicente. Lá foi feita a primeira eleição das Américas, 1532. Foram eleitos vereadores por Martim Afonso, mas naquele tempo também escravo não votava, índio não votava, mulher não votava. Então a gente não fala que é uma democracia na plenitude, né? Mas na Nova Zelândia, não. 1870, se eu não me engano, um pouco depois, foi feita a primeira eleição com todo mundo votando. De lá para cá, várias fases nós tivemos no Brasil, mas tudo isso para dizer o seguinte: a gente foi avançando ao ponto que hoje todo mundo vota. Todo mundo, se quiser, pode votar, depois de 16 anos. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram, de alguma forma, se perdendo, porque as pessoas não acham que quem está eleito, de verdade, sente o que sentem as pessoas. A maioria das pessoas não acha isso. Porque, como nós todos, quase todos vocês e nós também, a gente hoje, todo mundo acaba se conectando de algum jeito. É pelo celular, é pela internet, enfim, as pessoas têm esse hábito, acordam às vezes. Antigamente, a primeira coisa que você acordava era escovar o dente. Hoje não, é pegar um celular. As pessoas já vão direto para olhar um celular. É uma coisa impressionante. E as crianças, quanto menores são, parece que elas têm mais capacidade para isso, não é, Pedro? O meu neto, de poucos anos, ele pega o celular, ele abaixa o aplicativo, entra nas redes sociais, ele fala com as pessoas. Quando eu tenho uma dúvida, eu dou na mão dele, ele destrincha lá, não é? Então, é claro, se as pessoas aprenderam a ter a informação mais rápida pelo celular, e elas acham que elas estão influenciando e sendo influenciadas por aquele veículo de comunicação, o que aconteceu? O modelo que nós temos hoje no país, e quase no mundo todo, que é um modelo de voto, onde você vota hoje e vale por 4 anos aquele voto, aquilo parece que ficou desconectado. A pessoa não se sente representada. Quando você pergunta assim, você se lembra para quem você votou para deputado estadual? A pessoa fala, deputado estadual, não me lembro, não. Eu lembro para governador, enfim, mas para deputado não lembro. E para vereador? Vereador eu lembro, porque, enfim, alguns têm uma relação mais próxima, mas normalmente a pessoa já não lembra mais. E se eu perguntar aqui nessa sala, onde todo mundo está numa Câmara de Vereadores, e, portanto, uma casa política, e todo mundo que veio aqui sabia que ia ouvir falar política, sobre política. Se eu perguntar quem sabe o nome de 5 deputados estaduais, ou do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que comanda o poder legislativo da cidade de São Paulo, pouquíssimas pessoas saberão. Não é? Isso quer dizer o seguinte: a representação que nós temos hoje não está sendo suficiente para as pessoas se sentirem representadas. E aí começa um problema, porque se a pessoa não se sente representada por ninguém, ela fica achando que todo mundo não presta. Claro, a pessoa fala assim, olha, sinceramente, Márcio, em Brasília só tem cara errado. Lá, quando eu ligo aquela televisão, a sensação que eu tenho é que os 513 deputados e deputadas, os 81 senadores, todo mundo não presta. Isso não é uma verdade. Tem muita gente que pode prestar, mas é evidente que as notícias negativas elas chegam muito mais rápidas do que as positivas, não é? Se um cunhado teu ganhar na loto, ele vai demorar, na Mega Sena, ele vai demorar para falar para você. Mas se uma pessoa morrer na sua família, é 10 segundos para alguém já falar, olha, teve um acidente, aconteceu alguma coisa. Enfim, as notícias ruins, elas caminham mais depressa. E, naturalmente, a sensação que se passa hoje é que a democracia, portanto, está doente. A democracia está doente. O povo que, teoricamente, vota, elege, o povo acaba depois achando que aquela pessoa não a representa. E o que é pior? Antigamente, existiam 2 tipos de pessoas no final de uma eleição. Os alegres, os felizes e os tristes. Quem ganhava, ficava feliz. Quem perdia, ficava triste. Quem ganhava, ficava alegre. Quem perdia, ficava triste. Agora é o seguinte, quem perde, fica triste. E quem ganha também fica bravo. É todo mundo bravo. Não é? A sensação que dá é que todo mundo está bravo. Isso não pode ser uma coisa normal. Porque, teoricamente, se você ganhou, você devia estar feliz, você devia comemorar, você devia tentar juntar as pessoas, porque, na medida que você ganha uma eleição, especialmente para prefeito, para governador, para presidente da República, é claro
que você imagina que a pessoa vai tentar ser governante para todo mundo, e não para aqueles que ele ganhou, para todo mundo. Essa é a obrigação de quem ganha. Quem ganha tem que governar para todo mundo. E, por isso, esta foi a primeira eleição que eu vi, aonde, acabada a eleição, todo mundo ficou bravo. Quem ganhou e quem perdeu. E o que é pior, os que se elegeram, muitos que se elegeram parlamentares, deputados federais, estaduais, muitos não entenderam bem como é que eles se candidataram e nem como é que eles se elegeram. Eu vou contar para vocês um caso, porque é um conhecido nosso, da minha região. Ele até tem um contraparentesco conosco. Ele foi candidato a deputado para licenciar das Forças Armadas lá, porque quando você é candidato e você é militar, você tem direito a se afastar. E nessa de se afastar, ele foi eleito. Junto com vários outros, foi eleito. Então, é claro que ele não tinha imaginado se eleger e se elegeu, porque houve aquela puxada forte. E se tem um mérito dessa eleição, o mérito foi exatamente esse, ou seja, as pessoas passaram a entender que quando um candidato que tenha vínculo com você, ele se elege bem, ele ajuda a eleger os outros da chapa inteira. Quando você ajuda a eleger um prefeito que está bem, porque as pessoas falam assim, eu não me importo com partido, tanto faz partido, eu voto é na pessoa. Quem já ouviu falar isso? Acho que todo mundo já ouviu falar isso, né? Eu não voto na pessoa, eu voto é na pessoa. Aí você fala, tá. Aí a pessoa fala, inclusive, eu vou ser candidato a vereador. Pode reparar que a primeira pergunta é por qual partido? Ora, se tanto faz o partido, para que você quer saber o partido? Sabe por quê? As pessoas não querem saber exatamente a sigla que você pertence. Elas querem saber com quem você anda. É isso que elas querem saber. Quando elas perguntam por qual partido, elas querem dizer para você o seguinte, com quem você está andando? Porque, sinceramente, se você estiver andando com essa e com essa pessoa, você não é boa gente. É isso. As pessoas associam o partido às pessoas que elas conhecem. E elas falam, esse aí, sinceramente, eu não voto, porque eu acho que ele é falso, eu acho que ele é ele é sintético, porque eu acho que ele é uma pessoa dissimulada, ou então porque ele é um ladrão, ou porque eu não gosto, enfim. Se a pessoa, portanto, tem bronca de quem você está, ela transfere essa bronca para dentro de você e junto com o seu voto. É por isso que, quando você opta por um partido, você tem que pensar bem. Tem que pensar bem. Porque a pior coisa da vida é você ter que responder pelo problema dos outros. Os seus já são difíceis. Agora, dos outros, o que eu tenho que ver com os outros? Não é? Porque quando você se filia a um partido, você está filiado num partido. Sinceramente, você nem sabe direito como é que outras pessoas se filiaram em cada um dos lugares. Mas as pessoas, se souberem que aquele sujeito lá não presta, eles vão dizer, escuta, você está afiliado no partido de não sei quem? Então, a nossa vida toda foi tentando fazer uma composição de partidos, porque não é fácil você fazer os partidos crescerem, terem candidatos, elegerem pessoas, e, ao mesmo tempo, você ainda tem que falar, olha, você sim, você não. Você sim, você não. Não é fácil. Porque se você sim, você não, muitas vezes é injusto. Muitas vezes as pessoas são acusadas injustamente. Muitas vezes as pessoas podem, eventualmente, responder, por exemplo, processos, mas não quer dizer que os processos serão, ao final, condenados. E, portanto, também não é justo a gente automaticamente condenar a pessoa. Essa é a tarefa dos partidos. Preparar as pessoas para as tarefas e para preparar, defender aquilo que a gente acredita. E o que nós acreditamos no nosso partido? Basicamente, nós acreditamos que todos os seres humanos nascem iguais, literalmente iguais, e que todos eles têm que ter direitos a oportunidades iguais. Basicamente é isso. São duas frases. Nós achamos que as pessoas nascem iguais e que elas têm que ter direitos e oportunidades iguais. Mas, Márcio, elas vão ter tudo igual? Vai ser todo mundo igual? Não, não vai ser. Porque, embora eu te garanta a mesma oportunidade, alguns vão aproveitar a oportunidade e outros não vão querer aproveitar a oportunidade. É direito dele. Então, eu não posso garantir para todo mundo que todo mundo vai se formar em medicina. Não posso. Mas eu tenho que garantir que quem queira se formar em medicina tenha direito a fazer medicina.
O que eu não posso é ser injusto de falar o seguinte: olha, se você tem dinheiro, você pode fazer medicina. E se você não tem dinheiro, você não pode fazer medicina. Isso é injusto. É injusto, porque a sua vocação, que era ser médico, você não vai conseguir cumprir. E quem não cumpre profissionalmente a sua vocação, não pode ser uma pessoa feliz. Porque as pessoas só podem ser felizes se elas estiverem cumprindo a sua vocação. Bem, mas isso é possível para todo mundo, 100%? Bem, se não é possível, eu vou morrer achando que é. Eu vou morrer achando que é possível resolver. Claro que, muitas vezes, nós não vamos conseguir. Você imagina que seu filho um dia vai ser a pessoa mais famosa do mundo. De repente, ele não vai ser. Mas isso não vai tirar ele da sua relação de ser seu filho, não é? Ou seja, se você lutar por aquilo que você quer, que você acha que é importante, não quer dizer que você vai alcançar, mas você não pode deixar de lutar. E isso é o que nós estamos fazendo. Para mim, sinceramente, ganhar, perder, já faz parte das disputas. Eu disputei 14 eleições, se eu não me engano. Ganhei a maioria e perdi outras. Mas eu nunca perdi politicamente. Eu sempre ganhei politicamente. Ou seja, eu já fui derrotado eleitoralmente, mas politicamente eu nunca perdi, porque eu sempre fui lá e coloquei o que eu penso. Se a pessoa achar que o que eu penso está errado em relação a ela, agora não vota em mim. Fazer o quê? Não é? Eu não vou obrigar ninguém a votar em mim porque pensa diferente de mim. Agora, também, eu não vou deturpar o que eu penso para poder arrumar um voto a mais. Porque depois eu não quero ser cobrado das pessoas por alguma coisa que eu prometi e não possa cumprir, como eu falei que ia fazer. Aquilo que eu falar que vai acontecer é o que eu realmente estou disposto a fazer acontecer. Pode acontecer de eu tentar e não conseguir, mas não é porque eu não tentei. Agora, eu vir aqui e falar, gente, é o seguinte, essa parede aqui, ela é azul. Ou sabendo que ela não é azul, isso eu não vou fazer. Eu não tenho coragem de fazer. Porque para você fazer uma coisa assim tão mentirosa, é preciso ter uma certa coragem. Isso precisa estar com a pessoa. E tem gente que consegue fazer isso com facilidade. Eu não consigo. E acho que, sinceramente, o jeito que nós fazemos política é isso. É sabendo das dificuldades e das facilidades que, muitas vezes, a circunstância do momento exige. Por exemplo, hoje, quando eu ouço falar essa história do socialismo, né, muitas pessoas, amigas minhas, dizem, Márcio, se você não tivesse no Partido Socialista, eu votava em você. Mas no Partido Socialista não dá. Então, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, eu falo assim, mas o que é que você acha que é um partido socialista? Ela fala, para mim é a Venezuela. Eu falo, mas a Venezuela não é socialista. Então é a Rússia. Eu digo, não, a Rússia também não é socialista. Quem hoje... Eu tenho até um primo que é casado com minha prima, então ele falou para mim, agora faz esse final de semana, Márcio, eu não aguento mais o Brasil. Sou comerciante, é muito imposto e tal. Eu estou doido para ir embora daqui com esse papo de vocês, negócio de socialismo. Eu estou querendo morar em Portugal. Eu falei, se você for para Portugal, você vai para um país que é socialista. Lá é socialista, lá é governado pelo Partido Socialista de Portugal. Eu falei, mas eu não sabia. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. As pessoas acham que socialismo é a Venezuela, porque, lamentavelmente, a Venezuela, do mesmo jeito que muitos outros países, o presidente da República eleito resolveu tirar o formato de eleição normal e passar a um outro formato que ele mudou as regras para ele ficar ganhando sempre. Na nossa visão, toda vez que for socialista de verdade, não pode ser uma coisa sem liberdade. Não combina. Socialismo de verdade não combina sem liberdade. Portanto, não dá para você ter um país que não tenha liberdade e chamar isso de socialismo. Outro dia nós fomos para o Espírito Santo fazer uma palestra e o embaixador da China veio. E aí foi muito cobrado, porque na China, como vocês sabem, todo mundo associa que só tem um partido. Não é? Então a pessoa fala, olha, mas o senhor só tem um partido lá. Ele fala, não, nós temos 9 partidos na China. Diga, tem 9, mas ninguém elege nada, só elege um. Então, não é que tem 9 de verdade, tem um de verdade e um monte de mentirinha, que não consegue eleger ninguém. Mas a China conseguiu dar avanços importantes e hoje ela está de verdade disputando com os americanos a força. E nós, como todo mundo aqui da América Latina, somos evidentemente muito influenciados pelas coisas que acontecem nos Estados Unidos.
porque é o país mais forte que está mais próximo da gente. E eles são assim. O estilo deles é assim. Você sabe que um americano normal, se você falar para ele onde é que fica o Brasil, ele não sabe, ele passa a vida inteira, ele nunca viajará para lugar nenhum. O mundo dele é os Estados Unidos, ele vive o mundo dele. Né? E é claro que eles são muito fortes. Você pode reparar que quando qualquer um de nós vai viajar, a gente fica tentando falar a língua do sujeito que está no país. Você já viram algum americano tentando falar brasileiro, português? Não fala. Eles falam a língua deles em qualquer lugar do mundo, o resto do mundo que se vire e que se adeque à regra deles. Eles estão errados? Não, eles não estão errados. Eu não tenho nenhum problema com relação a nenhum país que está no hemisfério norte. Mas há um detalhe. É claro que lá eles têm uma condição de vida muito melhor que a nossa, em todo o hemisfério norte. E no hemisfério sul, onde nós estamos, todo mundo tem uma condição de vida muito pior. Então, eu não posso imaginar que eu tenha que copiar aquele modelo com as regras deles numa distância social tão grande como nós temos aqui. Porque se eu falar para vocês, olha, o estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado mais rico, mais poderoso, mais forte, o estado de São Paulo garante 400 mil vagas por ano de universidade pública, gratuita. É importante avanço. É a maior rede pública universitária do mundo, pública gratuita. Não é pouca coisa. Mas, evidentemente, que, mesmo assim, é muito pouco para muita gente. As pessoas não conseguem entrar. E aí, como o vestibular é igual para todo mundo, as pessoas vão fazer os seus caminhos de vestibular e, normalmente, você percebe que, na hora de entrar na universidade pública, entram pessoas com condições sociais, às vezes, maiores do que a maioria das pessoas. Nós conseguimos diminuir bastante isso. Hoje já está 50 e 50. Mas teve época que 95% de quem entrava na universidade pública eram as pessoas que tinham condição financeira. E os que não tinham, os que não entravam. Ora, se você fizer isso, e cada vez o filho da pessoa com mais dinheiro, ela estudar mais e conseguir melhores diplomas, certamente ele vai ter mais dinheiro, que vai continuar mais dinheiro e mais dinheiro. Olha só um número que me chama a atenção. Vi outro dia esse comentário. 200 pessoas no Brasil são consideradas hoje bilionárias. São pessoas que têm mais que bilhão. Não é milhão, é bilhão. 200. Durante os últimos 15 anos, o Brasil caiu em produção de tudo. Praticamente todo mundo perdeu. Vocês devem saber. Cada um foi se apertando um pouquinho. Um perdeu um negócio, outro perdeu o outro, o comércio fechou um pouquinho, todo mundo perdeu um pouquinho, né? Exceto o banco, praticamente. Banco e cerveja, o resto todo mundo perdeu um pouquinho. Né? Essas 200 maiores bilionários do Brasil, durante esse período, eles aumentaram o capital deles, o patrimônio de cada um deles, de 400 bilhões para 1 trilhão e 400 bilhões. Eles triplicaram o patrimônio deles. Quase quadruplicaram. Sabe por quê? É simples. Porque é o seguinte, quando você tem muito dinheiro, quando você ganha mais, você aplica. Claro. Você aplica em mais investimentos e esses investimentos vão gerar mais riqueza e você vai ficar mais rico, provavelmente. Agora, lembre-se bem, isso teria lógica se nós tivéssemos um país mais ou menos equilibrado. Mas num país como o nosso, com 100 pessoas, tem o patrimônio de 100 milhões de pessoas. Mas me diga uma coisa, o que o sujeito faz depois de ter mais de 100 milhões? Para que ele quer 101, 102, 103? Se ele não vai conseguir gastar 100 milhões? É porque ainda tem uma mente tacanha que acha o seguinte, eu não quero só ter dinheiro, eu quero que os outros não tenham mesmo. Tem gente que faz questão que os outros não tenham. Veja bem, não há problema nenhum das pessoas terem dinheiro. Mas, sinceramente, você trabalhar para os outros não terem também é errado. Claro. Por que as pessoas não podem ter oportunidade? Para ter oportunidade, não tem milagre. É na conquista, é na luta, é no voto. Não tem jeito. Se não for na conquista arrancando, você nunca consegue. Nem você e nem ninguém. E para conseguir o tal do voto, só tem um jeito. Tem que ter conhecimento, preparo para poder pedir, e, na sequência, tem que ter a ideia. Porque as pessoas falam, olha, eu vou ser candidato, e
Vou ser candidato para quê? Especialmente eleição de prefeito, eleição de governador. Quando nós começamos a falar que nós íamos disputar o governo, as pessoas disseram, Márcio, não dá para você disputar. Digo, ó, nós vamos na ideia. Se tiver a ideia, nós vamos fazer o nosso papel. Nós ganhamos em muitos municípios. Osasco foi um deles, Guarulhos, mas ganhamos na capital de São Paulo com mais de 1 milhão de votos de diferença em relação ao governador João Dória. Não é que nós sejamos melhores ou piores, é que eles têm uma visão diferente da nossa. É isso. Não é que eles estão errados, é uma visão diferente. Na visão deles, eu vi esses dias uma declaração dele que todo mundo ficou chocado, que aposentado é vagabundo. Porque se a pessoa aposenta, ela não precisa mais trabalhar e ela continua recebendo. Depois eu vi um debate dele com aquela moça, a deputada, a loirinha lá, a Joyce. Então ela falou, sabe o que é? Quando a pessoa presta um concurso público, diz ele para ela, olha o absurdo. Aí ela falou, a pessoa ganha um emprego eterno, porque ela vai fazer um concurso, uma vez só, ela vai ser funcionária pública e depois ela vai se aposentar para o resto da vida dela. Ora, o que ele imaginava que acontecesse? Depois de um tempo, quando a pessoa acaba de ser útil à sociedade que vai trabalhar, a professora chegou a 30 anos de serviço, 25, tem 50 e poucos anos, 60 anos. Acabou o período fértil dela para trabalhar, o que faz? Elimina. Mata as pessoas, tira do... Antigamente era assim, muitas pessoas achavam que a pessoa nascia com uma deficiência, falavam, essa pessoa não vai conseguir produzir. Então elimina as pessoas. É um pensamento. Veja, ele é equivocado e precisa ser claro, precisa ser explícito. Na nossa visão, as pessoas que deram uma quantidade de tempo para trabalhar, para fazer a sua função, elas cumpriram as regras que existiam. As pessoas cumpriram as regras. Não há nenhum problema de mudar as regras, mas vamos mudar daqui para frente, que é para todo mundo ser justo. Agora, sinceramente, quando a pessoa está no limite para poder chegar ao ponto dela, fala, não, agora já não é mais assim, a regra vai ser diferente. Porque não pensa vocês que depois de mudar a primeira vez, não vai mudar a segunda, não vai mudar a terceira? É claro que vai. É claro que vai. Depois que aprende o caminho da mudança, é claro que virão outras mudanças. Então, na nossa visão, as coisas têm que ser combinadas. E o combinado é quando? O combinado é agora. Quando a pessoa vai pedir voto nas ruas, quando vai falar o que vai fazer, é ali que é o combinado. Falou que vai fazer, falou que é possível fazer, vai tentar cumprir sua jornada. Ali é que é o combinado. Na nossa Constituição, existe a regra de você fazer o voto, a conferência do voto. Mas nós nunca utilizamos isso. Eu vi, recentemente, vocês também devem ter acompanhado, aquelas pessoas que se elegeram com Bolsonaro. Várias pessoas se elegeram com Bolsonaro. Muitos estão lá com Bolsonaro. Outros já se zangaram com ele, agora viraram anti-Bolsonaro. Ora, sujeito, eu votei em você, porque você ia defender o Bolsonaro, e agora você está contra o Bolsonaro, passaram 9 meses, você está contra o Bolsonaro? Não é? Ou seja, o povo que entrega o voto e a confiança agora, ele só pode voltar atrás depois de 4 anos. E como é que ele enxerga isso se ele está acostumado a mexer no celular e passar um zap e filmar o que está acontecendo agora e passar para a casa dele agora, nesse instante? Essa distância entre os tempos fizeram com que a democracia ficasse com essa cara de que, olha, ninguém acredita em ninguém. Nós precisamos criar um mecanismo, todos nós, que faça as pessoas voltarem a se aproximar, a criar uma relação que a pessoa se sinta representante e representado. Nós, no nosso caso partidário, nós estamos iniciando um grande debate no Brasil, que vai, inclusive, ter a primeira grande conferência agora no Rio de Janeiro, daqui a alguns dias, para discutir a questão dos nossos estatutos. Porque todos nós que somos filiados a um partido, de verdade, a gente filia num partido, mas a maioria não consegue controlar o que está acontecendo nos partidos. E nem sabe direito como é que está atuando lá o vereador, o prefeito, enfim, não tem essa noção. Nós achamos que hoje, dado esse novo instrumento, que é a possibilidade das pessoas falarem com mais rapidez, nós temos que criar algum instrumento que as pessoas possam se sentir mais representadas e também, ao mesmo tempo, sentir que a decisão delas influencie.
Não quer dizer que toda decisão sua vai ser vitoriosa, mas nós temos que criar um instrumento onde as pessoas que são filiadas a um partido, elas se sintam votando e decidindo. Por exemplo, não é esquisito? O Brasil tem 30 partidos. Nenhum partido elege o seu presidente nacional, nem estadual, nem municipal, pelo voto direto. Ora, é uma coisa esquisita. Se os partidos é que representam o formato de se chegar à democracia, a primeira regra devia ser a seguinte: uma certa hora vai ter uma eleição e o mais votado vai ser o presidente, assim como existe hoje na regra nossa de presidencialismo, a não ser que nós mudemos a nossa regra. Porque vocês sabem que nem todos os países têm esse formato nosso de votar num presidente. Porque aqui a gente vota num presidente, vota num deputado, elege lá uma bancada de deputados, mas, normalmente, como as pessoas não fazem esse vínculo, o sujeito vota na Luísa Erundina e vota no Bolsonaro. Não é proibido. Mas eles pensam diametralmente opostos. Mas eu voto nos dois. Resolvi votar assim e voto. Evidentemente que eu crio uma situação que o presidente, para poder governar, ele tem que voltar a compor uma maioria. Isso acontece na Câmara de Vereadores, acontece no governador, acontece em todo lugar. Essa composição de maioria tem dado muito problema. Muito problema. Em outros países, em especial nos países da Europa, tirando os Estados Unidos, que é um país que tem presidencialismo, nos países da Europa, por exemplo, você elege os seus parlamentares. E depois a maioria dos parlamentares elege um primeiro-ministro, alguém que vai gerenciar a nação. Parece que está tirando um poder da gente, porque não está elegendo o presidente. Mas tem demonstrado que isso permite que o presidente, para poder se afirmar na presidência, ele tem que ter uma maioria, ele tem que aprender e ter convivência com a maioria. Porque quando vocês elegem um vereador, por exemplo, você não vai acompanhar milimetricamente tudo que está acontecendo. Mas você sabe, você outorgou uma procuração, e ele votará em seu nome. É o que acontece com os deputados. Quando as pessoas falam, mas aprovaram uma lei absurda, que é assim... Ninguém foi nomeado lá, nem fez concurso. As pessoas foram eleitas. Todo mundo foi eleito ali. E é engraçado, quando a gente faz teste em Brasília, a gente fazia, às vezes, uma pergunta. Por exemplo, vamos pegar um assunto assim que todo mundo entende. Porte de arma ou aborto, coisas que são de convívio, assim, né? Se você pergunta a opinião da população, pega uma pesquisa e faz uma pesquisa com 513 deputados em Brasília, os números dão milimetricamente iguais. Dão milimetricamente iguais. Até o percentual dá parecido, sabe? Ora, como é que as pessoas, então, dizem que ninguém representa ninguém? É porque, de verdade, muita gente acha que a sua própria opinião pode ser maior que a dos outros. A minha opinião é super importante, mas, evidentemente, ela é só a minha opinião. Se a gente, ao final das contas, decidir que vai ser no voto, e o voto decidir que outra pessoa está eleita, fazer o quê? É assim. Eu não fico discutindo com os números do resultado final. Os números do resultado final são os números do resultado final. Quem foi eleito tem a legitimidade para poder governar, claro, e para poder exercer sua função. A nossa tarefa dali para frente é fiscalizar. Fiscalizar que as pessoas cumpram os seus mandatos. E se eles não fizerem o que eles prometeram, Márcio, só tem um jeito. Lá na frente, nós temos que trocar essas pessoas eleitas. E essa é a vantagem da democracia, porque acaba uma eleição, começa a outra. Acabou a eleição de governador, começou já o agito da eleição de prefeito e de vereador. É natural. As pessoas estão se programando para isso. E lá, daqui a um tempo, porque vocês sabem que a regra mudou todinha, hoje a regra, antigamente, você fazia coligação, juntava vários partidos, hoje não tem mais coligação. Então, mais do que nunca, quem conseguir organizar os partidos vai ter possibilidade de eleger vereadores. Quem não conseguir organizar partido, anotem aqui, em qualquer Câmara, Osasco tem 21 vereadores, 4 partidos farão vereador, 5, mais que isso não faz. Isso é Osasco. Cidade menor, 2 partidos, 3 partidos, porque não vão conseguir juntar o suficiente para fazer o coeficiente sozinhos. O que vai acontecer? Os atuais vereadores de cada uma das câmaras vão se deslocar para poucos partidos, porque, no desespero, o sujeito vai para dentro de um pacotão, que todo mundo chama de blocão, né? Vai juntando, porque fala, é melhor eu tentar aqui dentro, que pelo menos eu tento me salvar. E vai para um blocão.
E, evidentemente, os outros, que são não fracos, mas que começam as eleições agora, falar, eu não vou conseguir me eleger onde já tem 10 vereadores. Então, a animação do sujeito é diferente, ele não vai com a mesma animação. E, naturalmente, daqueles 10 ali vão morrer 6, 5, e vão ficar 5 para a eleição. É isso que vai acontecer. Mas não vai ter mais aquela chance de você juntar uma chapa cheia de gente de boa vontade e tal, e chegar no coeficiente. Vai ser muito difícil. Em especial, aonde não tiver candidatura a prefeito. Em especial. A candidatura a prefeito sempre ajuda um pouco. Se a candidatura a prefeito puxa, evidentemente que puxa tudo um pouco. Se não tem candidatura a prefeito, fica mais difícil. Você tem que estar vinculado ou a quem está no governo, porque os governos sempre são mais fortes, porque são os governos, é claro, ou vinculados a um candidato que você tenha no seu partido para poder criar um vínculo. Certamente, por exemplo, hoje, se você bater pesquisa na capital de São Paulo, em todas as pesquisas, quase sem exceção, a gente vai estar lá, em primeiro ou segundo lugar hoje. Por que acontece isso? É evidente, é porque as pessoas votaram em mim na eleição passada e tem o nome ainda guardado um pouco na lembrança. A pessoa acha, eu não votei no Dória, então eu votei no Márcio. Só tinham 2, no segundo turno não tinha como escapar. Né? Ou votava nulo branco, ou votava, escolhi um dos 2. Então, quando nós ganhamos a eleição lá na capital, com quase 1 milhão de votos na frente, é evidente que ficou aquele recall da eleição passada, aquela lembrança da eleição passada. Bem, quando você é candidato, por exemplo, numa cidade da borda de São Paulo, porque vocês sabem que, além de tudo, o sistema acaba sendo meio injusto, muitas cidades, embora grandes, não têm televisão, não transmitem a televisão da eleição da cidade, transmitem a televisão da eleição da outra cidade. Então, por exemplo, aqui em Osasco, transmite São Paulo, é isso? São Paulo. Ora, vocês vão se lembrar que na eleição passada, quando o Dória foi eleito prefeito na capital, com o 45, ele não foi eleito na capital, como ele acabou arrastando vários prefeitos e candidatos a prefeito de outras cidades no contorno, que acabaram indo juntos naquela história do 45. Porque a pessoa vai, a cidade liga a televisão, você fala, mas a pessoa não assiste mais televisão, está muito na internet. É verdade, mas uma hora ou outra ela está passando para ver um jogo de futebol e no meio do intervalo aparece um comercial. Ou então, no meio da novela, aparece um comercial. Não é aquele programão grande, mas os intervalos, eles acontecem, os comerciais. Não é? E, claro, é na rádio, você liga o carro, é na televisão, é na internet, em qualquer lugar a pessoa acaba sendo influenciada um pouco por isso. E há a possibilidade, pela primeira vez, de nós termos uma candidatura em São Paulo, na capital, que, de fato, pode ser competitiva. Isso pode facilitar a vida de todo mundo que sair com o 40 em todos os lugares da borda da capital, nas candidaturas a prefeito e nas candidaturas a vereador. Se eu chegar em qualquer bairro de vocês lá e falar para a pessoa, você votou em quem para governador? Votou neste aqui ou neste aqui? A pessoa vai lembrar. Ela vai lembrar se ela votou num ou no outro. E hoje, sinceramente, nós estamos tão próximos daquele instante passado que o começo da conversa devia ser essa. Olha, se você pensa como pensa o Dória, você devia fazer uma opção para lá. E se você pensa como não pensa o Dória, a opção é para cá. Essa é a primeira grande separação que vai existir na cabeça do eleitor. E o que eu estou dizendo a vocês, em outras palavras, é assim, eu gostaria muito que nós fizéssemos da eleição de São Paulo o início de uma mudança importante para a visão do país, para que o Brasil pudesse enxergar que é possível a gente conviver com coisas bem diferentes sem precisar ter ódio disso, sem precisar bater em ninguém, sem precisar brigar com ninguém. Eu não tenho problema nenhum em conviver com quem é do Bolsonaro, com quem é do PT. Agora, eu nem sou do Bolsonaro e nem sou do PT. Cada um tem a sua visão. Agora, eu também não tenho ódio deles. Também não acho que a gente tenha que ter ódio das pessoas que pensam diferente da gente. Se a pessoa admitir, eu só quero poder discutir com ela as minhas visões e amanhã ela escolhe em quem ela votar. Acho que em todos os lugares aqui de São Paulo, praticamente haverá 4 tipos de candidatura a prefeito. Uma, a candidatura ligada ao Bolsonaro. Claro, ele vai ter um candidato que é mais próximo do jeito dele. Vai ter uma segunda, que vai ser uma candidatura ligada ao PT. Claro,
porque o PT é um partido grande, importante, foi o segundo colocado, tem o Lula, é claro que vai ter uma segunda candidatura. Depois haverá uma terceira candidatura, que é ligada ao Dória, ao governo do PSDB, que é natural. Ele é governador, o prefeito da capital é do PSDB, e é natural que eles tenham uma força, eles vão juntar os partidos. E uma quarta candidatura que tem a ver conosco. É basicamente essa grande separação em São Paulo, nas grandes cidades, aonde tiver candidatura. Mas, Márcio, como é que funciona isso? Quer dizer, se eu tiver num outro partido, eu posso não conseguir ser candidato? Pode. Porque os partidos, como eu disse a vocês, muitas vezes eles não são democráticos. Então, você está afiliado a um partido, passa o mês de abril, se você tiver afiliado àquele partido e o partido não deixar você ser candidato, você não vai ser candidato. Você pode reclamar com o Papa, registrar em ata que você não vai ser candidato. E, certamente, nesta eleição, muitas pessoas ficarão penduradas aí nessa estrutura, porque não entenderam que a regra mudou, a regra hoje é uma regra vinculada, os partidos nem todos têm interesse em muitas candidaturas a prefeito. A explicação é simples, porque vocês se lembram que antigamente você podia ter recurso privado, particular, as pessoas te ajudavam e você era candidato, um amigo seu, um empresário, enfim. Agora não pode ter esse dinheiro, só o dinheiro que é do fundo eleitoral. Ora, vou dar um exemplo. Nosso partido elegeu na eleição passada 400 e poucos prefeitos no Brasil. Fomos o 5º partido a eleger mais prefeitos no Brasil. Se nós tivermos hoje 1.000 candidatos a prefeito no Brasil, são 5.000 cidades. Como é que você faz para dividir patrocínio financeiro com o fundo eleitoral para 1.000 candidatos a prefeito? E depois, esses ainda têm as candidaturas a vereadores. Vai ficar muito difícil, é claro. E o que é mais injusto, até tempos atrás, quem tinha dinheiro podia usar o seu próprio dinheiro. Ora, com isso, evidentemente, que quem tem mais dinheiro vai tendo mais oportunidade, porque ele pode gastar o dele. E quem não tem para gastar. E isso faz uma diferença, não é? As regras mudaram, hoje tem um limite, mas, ainda assim, é claro que o dinheiro também influencia. Na nossa visão, só há uma fórmula de você ocupar esse espaço. É tendo uma referência forte que ajude. Por exemplo, quando hoje uma pessoa fala, olha, eu sou do PDT, a pessoa fala, PDT é de quem mesmo? Antigamente falava do Brizola. Hoje a pessoa fala do Ciro Gomes. O Ciro, todo mundo conhece, de algum jeito. Disputou a eleição de presidente, a pessoa, já ouvi falar no Ciro. Se ela simpatiza com o Ciro, ela tende a ser mais simpática a votar naquela pessoa. O vínculo, portanto, às eleições das pessoas que estão disputando os cargos majoritários ajuda bastante a eleição de vereador e a eleição de prefeito em todas as cidades. Eu espero que a nossa convivência aqui em São Paulo possa, porque todas as vezes que mudou coisas no Brasil, foi a partir de mudanças importantes na capital de São Paulo. Quando a Erundina ganhou a primeira vez em São Paulo, o ato contínuo foi uma eleição do PT na presidência da República. Depois veio a eleição de outras pessoas, e aí foi votando, depois voltou o PSDB, aí depois voltou a Marta, aí voltou a ganhar o PT. Ou seja, São Paulo meio que é um precursor, né? Acontece na frente em São Paulo para depois acontecer no Brasil. O que nós esperamos é que o Brasil tenha a maturidade de conviver. Se você tem um pensamento bem de um jeito e outro tem pensamento bem do outro, na minha visão, os dois não são majoritários. O majoritário é quem tem maioria, não é um lado nem o outro, é o meio que tem bom senso, o meio de interpretação, aquela pessoa que consegue conviver com as pessoas diferentes. E esse lado, ele tem um problema, ele é um lado mais permissivo. Por exemplo, se eu estou indo no ônibus e duas pessoas começam a brigar, porque uma é Lula e outra é Bolsonaro, eu não vou me meter na conversa, eu simplesmente saio de lá e deixo os dois brigar. Vou ficar o quê? Vou ficar brigando com os caras? A maioria vai fazer isso. Esta maioria, ela não se manifesta, mas ela é a maioria. Ou seja, se ela tiver oportunidade, na hora do voto ela tem, ela se manifesta. Na eleição passada, como nós tínhamos 2 turnos, ficou no final o PT e o Bolsonaro. Havia o episódio da facada que, evidentemente, chamou muita atenção, desequilibrou o processo eleitoral, mas penso que nós estamos na iminência de ter uma mudança para que o bom senso volte a conviver com as pessoas.
nesse bom senso, não quer dizer que a pessoa tem muitas coisas que a gente concorda, que tem que alterar, que tem que mudar, que são importantes para mudar. Mas não é porque eu acho que tem que mudar que eu vou fazer isso pela força ou pela maneira de conduzir só porque eu estou na ocupação daquela função. As funções da gente, todas são passageiras. O Pedro foi vereador, foi deputado, ele é presidente da Câmara, ele é vice-prefeito, o Mário é vereador, muitos de vocês ocuparam funções. As funções da gente, elas são passageiras. Ninguém é aquilo para sempre. A gente está numa função, a gente não é dessa função. Portanto, se você quiser ter sucesso na sua passagem na política, e eu espero que todos vocês possam ter, se vocês quiserem, né, evidentemente, disputar eleições, leve em consideração que a nossa tarefa para exercer uma função pública é lembrar que a função é passageira, que não é para sempre. Você vai passar por um período e certamente virão outros. E a melhor maneira que nós temos de prestigiar isso é prestigiando o formato democrático, que é o que existe. Nós vamos encontrar mecanismos mais modernos, talvez um dia, nós vamos chegar ao ponto de que as pessoas vão poder votar, talvez pela internet, digitar o número, apertar, está eleito. Quem sabe, eu tenho uma proposta mais arrojada, que a pessoa pudesse, no seu celular, a partir de um aplicativo, ela decidir por maioria de votos como é que os vereadores do partido dela devem se comportar na Câmara. Porque seria uma mudança. Se a maioria dissesse para um jeito, todo mundo fala, olha, meu partido decidiu dessa maneira, vou ter que votar assim. Não é? A gente, quando faz o vereador tentar votar como a gente pensa, não é porque a gente quer impor para as pessoas. É que não tem nenhum sentido a pessoa se filiar com a gente, se candidatar com a gente, se ela pensa totalmente diferente. Ela deve procurar outro lugar. Tem 30 lugares diferentes, por que ela quer exatamente filiar num lugar desse? Se ela não pensa nada do que a gente pensa. Eu não tenho nada contra que ela pense diferente, mas ela pode escolher outro lugar. E é isso que a gente propõe. Na medida que ela se elege por um partido, ela deve entender que vai seguir uma lógica. A lógica que está pré-combinada. Por exemplo, se um dia nós tivermos um prefeito na sua cidade, na sua, que seja do nosso partido, pode ter muita coisa que não vai conseguir fazer. Mas, por exemplo, não vai poder ter uma criança fora de creche. Não vai poder ter. Nós não aceitamos que nossos governos deixem as crianças fora das creches. Não é possível. Todo governo nosso tem que, ao final do governo, deixar 100% de vaga para a creche para as crianças. É uma obrigação nossa. Mas, se tiver que fecha, outra coisa, mas vai abrir as creches. Vai abrir. É uma tarefa nossa. Todo governo nosso vai ter que garantir que as pessoas com qualquer deficiência, elas tenham as mesmas chances e oportunidades educacionais que têm os outros. Quando a gente fala que a gente garantiu plenitude da educação, não é verdade. A gente garantiu para quem tem condições normais. Se você pegar uma pessoa que tenha uma condição diferente, você vai ver que não tem vaga para todo mundo. Ou tem vaga de autista para todo mundo, ou tem vaga para deficiente com paralisia cerebral para todo mundo. Não tem essas vagas. Então, nós temos que garantir que essas pessoas tenham esses direitos. Portanto, passou o governo do PSB, tem que ter essa marca. Passou o governo do PSB, nós temos que ter uma marca. Quando eu saí da prefeitura, eu me lembro, não havia mais nenhuma criança fora da creche. Não havia mais fila. Quando eu saí lá da prefeitura, eu me lembro, e foi até num dia de debate, numa televisão, eu falei na Record, olha, eu tenho orgulho porque na minha cidade, com 300 e poucos mil habitantes, não tem nenhuma criança pedindo coisa na rua. Aí um político famoso, um jornalista, ele falou para mim, olha, você sempre fala isso, mas ninguém foi conferir. Não é? Nós estava em Santos, né? Eu falei, mas vamos conferir. Eu falei, mas vamos conferir quando? Eu falei, vamos encerrar o programa e você vai comigo lá. Se você encontrar uma criança na rua, jogando malabarismo ou pedindo ajuda para sobreviver, eu renuncio. Eu renuncio. Então, ele ficou sem graça com aquele cheque, né? E acabou o programa. Eu posso falar, porque ele já faleceu, era amigo meu, Gaston Henrique, foi deputado e era dono da televisão. Então, eles mandaram os jornalistas lá procurarem na cidade 3 dias as crianças na rua. E não encontraram. E fizeram a capa do jornal. A capa do jornal está lá no meu gabinete, está escrito assim, aonde estão as crianças? Onde é que estão as crianças? Não parece uma coisa impossível de resolver? Mas não é impossível. Se tiver boa vontade, política resolve. Você não vai resolver todo o problema de habitação? Não vai. Você vai resolver 100% da saúde, que o Mário falou? Não vai. Porque, claro, a saúde
quanto mais você melhorar, mais gente vai se deslocando da saúde privada para a saúde pública. Hoje, por exemplo, como eu tenho uma família que só tem médico, todo mundo está me contando no final de semana a quantidade de pessoas novas chegando nos ambulatórios, nos postos de saúde, nos prontos-socorros, gente que nunca foi ao serviço público, porque era a pessoa que tinha um plano de saúde. Mas como é que uma pessoa hoje consegue pagar um plano de saúde se custa R$500, R$400 por pessoa? E eu me lembro que, num dos debates que eu tive para governador, uma pessoa falou, mas, Márcio, não é possível que a pessoa não tenha R$200 para pagar um plano de saúde. Veja como a pessoa não tem noção. Ele não fala por mal, mas R$200 para muita gente faz muita diferença. A pessoa não tem R$200. Se ela tiver 3 filhas, R$600, ela não tem R$600. A pessoa não faz essa avaliação. Quando o Dória cortou aquela história do leite, eu me lembro dele falar, mas as pessoas vão tomar leite, vão pegar um leite lá, sinceramente, vai passar na fila para pegar 1 litro de leite, 2 litros de leite por semana, enfim. Só fala isso quem, de fato, nunca passou nem por perto de uma necessidade. Porque é claro que a pessoa fica na fila ali porque ela tem necessidade. Você acha que ela é o quê? Que ela vai se divertir ficando na fila, pegar 1 litro de leite? Não é? A pessoa vai porque tem necessidade, que não tem outra alternativa. Hoje, o que tem acontecido, que eu percebo muito, são as pessoas ficarem, por exemplo, sem remédio. Antigamente, a pessoa falava, vou no posto de saúde e pego um remédio. Mas, como está faltando muito remédio, muito mais gente precisando, está faltando mais remédio em muitos lugares. E, claro, talvez não tenha estrutura para manter em tudo. Eu não sei se vocês se lembram, os mais jovens não vão se lembrar. Mas o Mário, como é da minha idade, um pouco mais novo, ele vai se lembrar. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, existia no Brasil um formato que chamava pessoa que é indigente, chamava. Sabe quem era indigente? Quem era pobre, que não tinha trabalho, que não tinha carteira de trabalho, chamava indigente. Essas pessoas não tinham direito a ser atendidas no posto de saúde. Não tinha. Chegava no posto de saúde, infartou, quebrou a perna, falava, o senhor tem carteira de trabalho? Não, não tem. Então, não tem direito. O senhor é indigente. Só tinha direito quem recolhesse INSS. Não é? Fomos nós, brasileiros, que nos juntamos em 88, quando fizemos a Constituição, e falamos, acabou isso aí. Todo mundo vai ter que ter direito à saúde. Mesmo que ele não tenha trabalho, ele vai ter direito à saúde. É o mínimo que ele tem que ter, direito à saúde. Mas não vai ficar uma saúde perfeita. Pode não ficar perfeita, mas vai ficar para todo mundo. Se eu entrar na fila lá, vai demorar mais, mas eu vou acabar sendo atendido. Não é? Então, nós precisamos garantir, nos nossos governos e nos lugares onde nós trabalharmos, que as coisas possam ser garantidas à oportunidade, para que todos tenham essa chance. Nem todo mundo vai precisar. Tomara que um dia nós vivêssemos num país que as pessoas realmente não precisassem. Mas eu tenho certeza que, se a gente tiver a possibilidade de alterar, vai ser no voto. Eu tenho olhado pesquisas, Mário, e tem me chamado a atenção que, quando você pergunta hoje qual é a principal preocupação das pessoas, elas falam da saúde, elas falam muito mais do que a pessoa ser gestora, administrador, é a pessoa ter sensibilidade social. Porque a pessoa que está com a dificuldade da falta de algum tipo de serviço, ela sabe que a solução dela virá por alguma coisa que o Estado tem que garantir. Pelo menos no início. Senão, ninguém vai garantir. Porque, claro, você não vai esperar que a Drogasil forneça remédio de graça para as pessoas. Porque a Drogasil tem um dono. Ele não tem obrigação de fornecer mesmo. Quem tem a obrigação de fornecer para quem não tem é o Estado. Né? Até que a pessoa possa ter com os seus recursos. E, finalizando, eu quero dizer a vocês que maior do que a decisão que o povo toma numa eleição é a decisão que o povo toma na sequência das eleições. A gente chegou até aqui, em 500 anos de país, não foi também à toa. Nós não fizemos um país como o nosso à toa. Nós aprendemos a viver com as divergências, aprendemos a viver assim. Temos muita coisa para avançar. Dentro do Brasil, São Paulo avançou muito mais do que os outros estados. É só quem não conhece outros lugares do Brasil que pode achar que é igual. São Paulo, de fato, é muito à frente dos outros estados. Se nós tivéssemos todos os estados com o padrão que nós temos em São Paulo, certamente nós estaríamos numa condição melhor. Mas, para isso, nós não vamos conseguir isso se a gente não tiver pela via democrática. É a via democrática do voto que garante isso. Quero agradecer muito a vocês, dizer que
Essa acho que é a primeira vez que eu volto a falar depois das eleições, né, em público, pelo menos, porque, como todo mundo sabe, quando você ganha a eleição, a tua obrigação é governar. Quando você perde a eleição, você também não tem que ficar dando palpite na vida dos outros. Você tem que fiscalizar para que os outros façam o que prometeram. Mas você não tem que ficar choramingando o leite derramado. Você tem que tocar conta das suas coisas, da sua vida. E, claro, trabalhando no que você gosta, que no meu caso é política. Por isso, eu deixei para vir aqui para homenagear Osasco, a nossa relação com a cidade, que, mais uma vez, eu fui vitorioso aqui. Agradecer muito o empenho de vocês todos, que eu sei que muitos me ajudaram bastante a essa realização importante para um partido que há 30 anos atrás, né, Mário, quando nós começamos, era com Pedro, enfim, nós cabíamos todos numa sala muito menor que essa. E nós avançamos bastante para hoje ter um partido grande em São Paulo, que certamente disputará e ganhará muitas eleições ainda. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Estou recebendo aqui, olha... Márcio, tô vendo o pessoal aqui. formulou algumas perguntas. Tá. Eu só vou passar para você aí. Para mim? Para você... Vai dar uma lida? Você responde Tá. Conforme... O Eduardo do Esporte, família 28, está dizendo: qual o maior erro que pode cometer um candidato na sua primeira candidatura? Escolher errado o partido. Porque se você escolher errado, a tendência é ficar muito mais difícil. Primeiro porque é o seguinte, não importa só quantos votos você vai ter. Todo mundo tem que ter voto no seu partido. Se você tiver num partido que só você é o bom, significa que você vai ter muito voto, mas as pessoas em volta não vão ter e você não vai se eleger vereador. Porque você não vai conseguir atingir aquele mínimo necessário. Vocês sabem como é que funciona, né? É uma conta difícil, mas basicamente é o seguinte, aqui em Osasco tem 700 mil eleitores? 800? 540 mil eleitores. Você divide, vamos supor que os 500 mil eleitores votassem, você divide 500 mil eleitores pelas 21 cadeiras, esse número aí, que é 25 mil mais ou menos, é o coeficiente. Ou seja, o partido que não atingir 25 mil não faz a primeira cadeira. É assim. Então, vamos supor, você é candidato a vereador, teve 20 mil votos, foi o mais votado de Osasco. Só que todo o restante do teu partido junto teve mais 2 mil. Você não vai se eleger, porque não vai atingir o coeficiente. Era assim, a regra era essa. Hoje tem uma mudança diferente, que tem um segundo cálculo que é um pouco mais confuso, mas basicamente é assim. Então, por isso que as pessoas falam, eu não entendo, como é que um que tem mais voto se elegeu e outro que tem menos voto se elegeu e que não tem mais voto não se elegeu? Porque, no Brasil, a regra de eleição proporcional, que é de vereador, deputado, federal e estadual, é uma regra onde você elege partidariamente. Então, vai depender, no nosso caso, do PSB, que ele chegue a 20 e poucos mil votos para fazer a primeira cadeira. É isso. Depois que faz a primeira, fica mais fácil fazer a segunda, a terceira, a quarta. E aí é que, normalmente, onde você tem garantido que já tem uma vaga, tem a segunda, tem a terceira, e nesta eleição haverá muito mais. Porque se houver pulverização de candidaturas, o que é comum de acontecer, é provável que muitas não consigam atingir o coeficiente. Qual o passo certo a se tomarem em primeira vez com o candidato a vereador? É difícil dar palpite, porque esse negócio assim, eu já vi de tudo, né? Já vi gente com campanhas geniais perdendo. Desde a eleição passada, com o episódio do Bolsonaro, houve uma mudança radical, que é essa aqui. Eu mesmo que tinha dificuldade de conviver com a história da internet, porque sou mais velho, é claro que houve uma mudança, porque as pessoas por aqui, elas acabam falando, atingem muitas pessoas e você não consegue exatamente saber quantas pessoas foram atingidas, né? Então, há um movimento que é real, se for bem feito e criativo, é possível dar resultado, mesmo sem você ter a campanha normal que as outras pessoas têm. Agora, tem um jeito que eu garanto. Se você não está convencido, você não convence ninguém. Isso é certo. Porque se você não estiver convencido de que você vai ser candidato, que você vai ser bom no que você vai fazer, que você é dedicado, você não convence ninguém. E a outra coisa importante é você lembrar de pedir para as pessoas. Eu me lembro que tinha um amigo lá, também na cidade, que falava: Márcio, eu vou ser candidato a vereador, mas não espalha. Não espalha. Se é para não espalhar, ninguém vai saber, né? As pessoas têm que saber que você é candidato a vereador, né? Então, quer dizer, e a outra coisa, não pense que a pessoa que é sua conhecida vai votar em você se você também não pedir.
Porque tem uma coisa que é interessante. A pessoa é sua vizinha. Aí você fala, para você não pedir, porque você é minha vizinha, está aqui comigo todo dia, não pediu, eu não vou votar. Não, entendeu? Está arrogante. Porque o sujeito virou candidato e fala, ih, já está arrogante, virou a cara e tal. Né? Então, assim, não tem jeito. O conhecimento, a popularidade, nem sempre é o voto. Mas é claro que é um princípio, né, se você não tiver a popularidade. Mas, sinceramente, esse processo da comunicação via a internet, via as redes, ele mudou completamente os conceitos. Os nossos conceitos antigos de fazer a coisa pessoalmente. Nós estamos aqui hoje em 200 pessoas. Se eu postar essa foto agora aqui, certamente vai ter milhares de pessoas que vão ver a foto. É muito mais gente do que a gente aqui. Vou postar. Vou postar para mostrar para todo mundo que nós estamos em Osasco. O Nelson Abate está falando, muleta neles. O Nelson é pré-candidato a vereador do PSB e sobre a questão da pessoa com deficiência. Nós estamos aqui com o nosso ícone, que veio para o partido, que nos ajuda bastante. Eu tenho uma experiência pessoal, que eu falei de vereador, do tempo que eu fui vereador. Na Câmara em que eu fui vereador, Mário, não era acessível. Mas nós só percebemos que não era acessível quando nós elegemos um vereador que era cadeirante. Até lá ninguém tinha percebido. Porque, claro, quando você não tem uma deficiência, você tem mais dificuldade de compreender. É só quem está com a deficiência que percebe, por exemplo, que não tem guia rebaixada, que não tem elevador, que não tem, enfim. Quer dizer, é super importante, até pela quantidade de pessoas que nós temos com deficiência, que as pessoas tenham acesso a poder estar nos parlamentos. Se nós tivermos em cada lugar, por coincidência, nós estamos com 2 deputados cegos, né? Um deputado estadual e um deputado federal. É muito raro, né? E nós temos os 2. Só tem 2 e os 2 são do PSB. Né? Então, isso tem incentivado muita gente na capital, cega, inclusive, a ser candidato, né? O fato de terem os 2 cegos. São cegos hiper preparados, ambos, muito preparados. Mas, quando você vê eles falando, você percebe o quão distante ainda nós estamos de coisas simples, óbvias. Não sei se vocês viram aquele caso recente da mãe que vai no estádio narrar o jogo para o menino. Vocês viram esse caso, não? Ela ganhou um prêmio e tal. É uma moça que, inclusive, é secretária nossa lá em Mauá. Né? E é do Palmeiras. Ela leva o filho para o estádio e o filho é cego. Ela leva e ela vai narrando o jogo para ele, no ouvido dele, para ele se sentir no ambiente do estádio. Não é? Ela me contou que ela vai no estádio há 7 anos. Ela vai em todos os jogos. Ninguém nunca tinha reparado. Foi a partir da lente de um genial jornalista, fotógrafo, que fotografou aquela cena, e aquela cena chamou a atenção, e ela ganhou o prêmio de torcedora da FIFA, enfim. Mas, assim, ela falou, olha, Márcio, eu sempre fiz isso, mas passava desapercebido. Né? Na medida que chamou a atenção, foi bom porque me permitiu mostrar, por exemplo, que não custava nada num estádio de futebol manter 5, 6, 8, 10 fones de ouvido para que alguém narrasse, para quem fosse cego. Passava no setor tal, entrava e punha um fone de ouvido. Que dificuldade tem isso no meio de um estádio de futebol? Né? Quando a gente vai... Me lembro que cinema, pessoa que é cega no cinema, não é? Se tivesse os filmes traduzidos em braille, você podia talvez assistir o filme e sentir as coisas pelo braille. Quer dizer, você tinha mostrar cenas da maneira que a pessoa consegue compreender. Mas é claro que quem tem deficiência tem mais sensibilidade e consegue perceber coisas que a gente não percebe. Então, sempre que for possível eleger pessoas com qualquer tipo de deficiência, é certeza de avanço na sociedade. Né? Cícero, como fazer para me filiar ao PSB? Eu gostaria de ser candidato a vereador. Está aqui. Se você for de Osasco, está aí. O Mário vai providenciar aí para você. Viviane, governador o estatutário o servidor governador estatutário da saúde do Estado de São Paulo trabalha em situação precária, com baixos salários, o que tal a proposta de melhorar a situação. No Estado, quase todo mundo está com salário bem achatado, né? Todos os servidores praticamente, porque foram anos de arroxo financeiro e, ao mesmo tempo, regras que as pessoas nem sabem que foram aprovadas. Por exemplo, tem uma regra aprovada hoje que você não pode aumentar o gasto com novos gastos públicos. Aliás, eu vi hoje o ministro da Fazenda
mandando para a Câmara, para o Congresso hoje, dizendo que, além disso, vai começar a poder diminuir o salário do servidor. O servidor que tiver com salário, se a economia da cidade ou do Estado ficar pior, eles, então, podem tirar 25% do tempo que a pessoa trabalha e aí tira 25% do salário da pessoa. Né? Sinceramente, se as pessoas não se organizarem, vai passar um monte de coisa agora. Vai passar. Eu me lembro de ter falado isso na televisão muitas vezes. É um erro a gente achar que a culpa de todos os problemas do Brasil é do servidor público. É um erro. O Brasil chegou onde nós chegamos com a ajuda do serviço público. Ou vocês acham, sinceramente, que alguém da iniciativa privada faria um correio onde não tem lucro para ter correio? Claro que não. Alguém ia abrir uma agência bancária onde não tem gente para poder colocar dinheiro no banco e render dinheiro? Claro que não. Ou seja, é importante ter o privado, mas também é importante garantir o público. Tem que ter qualidade. Para ter qualidade, tem que ter uma pessoa bem remunerada. Ao longo dos anos, nós fomos criando um conceito de que tudo que é público não presta. Tudo. De maneira geral, se você perguntar na rua, fala, vem cá, o que é público presta? A pessoa fala, o que é público não presta. É um conceito generalizado. Vocês querem ver como isso não é mais ou menos verdade? Por favor, dessa sala aqui, levanta a mão quem estudou em escola pública, por favor. Quem alguma vez estudou em escola pública. É quase todo mundo. É quase todo mundo. Então, assim, é tão ruim assim, como é que nós chegamos até aqui? Ah, mas tem escola pública que não presta. Tem, pode ter. Mas tem muita escola pública que educou todo mundo e que continua educando. Tem gente altamente dedicada. Em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem 101 hospitais. Nós fazemos dezenas de milhares de cirurgias todos os dias de graça. Se alguém conhece aqui o HC, ou o ICESP, ou um hospital público de qualidade, as pessoas vão lá, muitas vezes eu ia no AME, e eu falava assim, a senhora está satisfeita com o serviço? A pessoa fala, nossa, eu estou satisfeito com o serviço aqui do AME. E de quem é esse serviço? A pessoa fala assim, eu não sei, eu estou aqui, mas eu não sei de quem é o serviço. Porque as pessoas não sabem de quem é o serviço. Na verdade, elas não reconhecem o serviço como sendo público. Não é? Isso é um erro, porque você vai desmoralizando as pessoas. Olha, o serviço não presta, nada presta, a saúde não presta, a educação não presta, a segurança não presta, mas tudo bem. Por exemplo, se eu disser para vocês, é mais seguro viver em São Paulo ou mais seguro viver em Miami? Pode dizer, não, é Miami, claro. Pois é, no índice de homicídio, por exemplo, São Paulo é 7 homicídios para cada 100 mil. Em Miami é 11. As pessoas não sabem. Não sabem. Não é? Se eu disser para vocês, quem investe mais em pesquisa? A Rússia, a Espanha ou o governo de São Paulo? O governo de São Paulo. As pessoas também não sabem. Não é? Então, muitas coisas em São Paulo, nós temos uma dificuldade. Nesse ponto, o João tem um mérito. Né? Aprender a divulgar o que é positivo. A gente só divulga o negativo, a pessoa liga a televisão todo dia, negativo, 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 negativo. Tem muita coisa positiva. Se a gente não reagir a isso, eles vão estrangular essas coisas do serviço público para, na verdade, diminuir o que chama-se Estado mínimo. Sabe o que é o Estado mínimo? É onde não tem... Eu já ouvi essa frase. Para que tem que ter escola pública? Se não era melhor você contratar uma escola particular e dar a vaga para quem é escola particular? Veja, eu não tenho problema de contratar uma escola particular com dinheiro público. O problema é o seguinte, quem me garante que todas as vagas particulares vão ser da mesma qualidade que eu exijo? Porque, claro, quem está na escola particular está lá para ter lucro, não está errado. Quando a pessoa fala, vamos privatizar os presídios, tudo bem, vai privatizar os presídios, mas quem vai tomar conta dos presos daqui para frente vai ser uma empresa privada? Como é que eu vou garantir que o preso, que é uma obrigação nossa tomar conta deles, no caso de São Paulo são milhares, né? Como é que eu vou garantir que, por exemplo, uma facção criminosa não vai entrar na concorrência e ganhar a concorrência? Ela pode, eles têm várias empresas, né? Eles entram na concorrência também. Então, amigos, tem coisas que não dá para o serviço público transferir. Todos os países do mundo que são organizados têm serviços públicos fortes. Para ter serviço público forte, tem que ter servidor bem remunerado.
Claro, não tem, é necessidade. Ele tem vantagens? Tem vantagem, porque tem estabilidade, tem algumas regras. Mas ele tem desvantagem, não tem fundo de garantia. Né? Ele não tem fundo de garantia. Quando ele faz o concurso dele, ele já sabe que vai optar por uma estabilidade, mas não vai poder ter fundo de garantia. Ninguém no serviço público pode ficar rico. Simples. Porque não tem salário suficiente para ficar rico. Não é possível. Porque o salário está limitado ao do prefeito, ao do governador e ao do presidente. Bem, a nossa tarefa é enquadrar. Não é fácil enquadrar todo mundo, mas a obrigação é enquadrar, para todo mundo ter esse salário. E o objetivo final, evidentemente, é que as pessoas tenham condições mínimas, quem tiver mínimo tenha um X, que permita que com esse X ele viva dignamente. Aliás, não precisava ser só no público, né? Podia ser no público e no privado. No nosso caso, nós estamos há muitos anos já praticamente sem atualizar. Quando a inflação desse ano vai ser, por exemplo, 3%, 4%, se você não atualizar 4%, é claro que a pessoa perdeu 4% do salário dela. Se no ano que vem for mais 4, mais 4, mais 4, em 5 anos ela perdeu 30% do poder de compra. Né? Eu me lembro que antigamente a pessoa falava assim, o sonho era que minha filha fizesse um concurso para ir para o Banco do Brasil. Né? Era o sonho das pessoas. Olha, é um emprego estável, que remunera bem. Hoje o mundo mudou. Quase já não tem mais emprego em banco. Né? É uma geração que vai mudar de formato. E nós temos a obrigação de compreender isso. Na minha visão, menos servidor, mais bem remunerado. Laerte. Márcio, qual o seu projeto para dar oportunidade para os jovens? A gente propôs na campanha eleitoral um programa específico que chama Alistamento Civil, que eu fiz quando fui prefeito e agora fiz quando governador, que depois o Dória cortou. Eu acho um programa muito legal, diferente, que permite que todo rapaz de 18 anos, quando ele faz o alistamento militar e ele é dispensado, ele venha cumprir conosco uma jornada. Ele é dispensado, se ele quiser, ele vem cumprir conosco uma jornada, fica trabalhando 4 horas conosco nas ruas, com uma atividade. Ele é obrigado a voltar a estudar, obrigado a fazer um curso técnico, e ele tem uma remuneração de meio salário mínimo. Márcio, mas de onde sai esse dinheiro? Vamos fazer uma conta aqui, eu e vocês juntos. Olha só que número incrível. O Estado de São Paulo, se fosse gerar oportunidade para fazer alistamento civil em todos os jovens de 18 anos, todos do Estado de São Paulo, todo menino de 18 anos em São Paulo, que se alistasse, fosse vulnerável e não tivesse vaga, ele teria a oportunidade de ficar conosco. Nós precisaríamos de 100 mil vagas. 100 mil vagas custa 100 milhões de reais por mês, porque cada menino, no final das contas, vai custar uns R$1.000 por mês. 500 para ele e 500 que você mantém o uniforme, tutor, escola, enfim, R$1.000. Em 13, 12 meses, dá 1 bilhão e 200 milhões. Sabe vocês quanto custa cada menino na Fundação Casa? Custa R$13 mil por mês. R$13 mil por mês. Se a gente tem 8 mil meninos, nós estamos gastando o mesmo número. A gente gasta o mesmo dinheiro com muito menos gente para punir, ao invés de dar oportunidade. Se nós dessemos oportunidade para todo rapaz, para toda moça ter uma chance, é evidente que você diminuiria muito o desânimo das pessoas. Porque o cara tem lá 18 anos, ele fala, olha, meu pai não tem condição, né? Minha mãe não tem condição, eu moro nessas condições aqui. Onde é que eu vou arrumar essa primeira chance, se não vão me dar essa chance? Eu vou sair da escola pública, vou fazer o quê? Vou fazer um concurso? Eu não vou passar no concurso? Então, a pessoa tem um estado de desânimo, que ela quase que é empurrada para a confusão. E, é claro, ela é cooptada. Ela é cooptada, porque logo encosta um cara e fala, olha, rapaz, eu te dou uma chance, você vem fazer um negócio errado comigo aí, 2 paradas que a gente faz rapidinho, a gente já ganha um dinheiro e tal. Se você der a oportunidade, o cara sai, claro que não é todo mundo, mas a grande maioria sai da chance do errado. Ela vai para o lado certo. A população tem o instinto de ir para o lado certo. O problema é o seguinte, não há essa oportunidade. Não há. Se não há emprego para todo mundo, você imagina para um rapaz de 18 anos que não tem a chance de ter alguma colocação já escolar muito boa, que está atrasado 3 anos na escola. Que chance ele vai ter de arrumar um emprego? 0, ou muito próximo de 0. Não é? Então, é aí que o Estado tem que interferir. Se a gente governa, prefeituras que a gente governa, tem que dar essa oportunidade. Uma cidade como Osasco, que tem 500 mil habitantes, deve ter 700, 800 mil habitantes. Não, 800 mil habitantes, né? 700 mil. 700 mil habitantes
é o dobro de São Vicente. Então, lá eram 800 jovens. Aqui serão 1.600. Faz um programa aqui com 1.600 meninos de 18 anos, eu garanto que você destrói a violência. Você joga no lixo os números da violência. Eu fui prefeito de uma cidade que era a mais violenta do estado de São Paulo. Depois de 4 anos, ela não ficou nem entre as 100 primeiras. Não é milagre. É que nós caminhamos completamente diferente. Em vez de caminhar colocando mais gente, mais tiro, mais bomba, a gente caminhou dando oportunidade para quem não tinha oportunidade. A gente abriu uma outra porta, ela é mais barata e ela é mais inteligente. Não tem sentido a gente achar que só com guarda municipal, polícia e tal, nós vamos dar jeito. Nós não vamos dar jeito. Nós estamos, no Brasil, com milhares e milhares de cada vez mais concursos. Antigamente, você se lembra, os mais antigos não se lembrar, as prefeituras não tinham guarda municipal. Não tinham. Não existia guarda municipal. A polícia era a polícia militar, ou civil ou militar. Era isso que tinha. Hoje você tem milhares de guardas municipais, milhares que se somam aos milhares de policiais e milhares de policiais civis, e não pareceu que a segurança criou uma sensação de segurança. Nós continuamos com uma sensação de segurança. Porque rapaz que tenha 16 anos, 15, 17, 18 anos, se ele não tiver oportunidade, ele fica o tempo todo provocado, atentado a ter uma chance errada na vida. Se você não for lá interferir, ele acaba caminhando errado. Essa é a nossa obrigação. Então, na minha visão, se você garantir, claro, depois alguns programas não são tão difíceis. Nós assumimos em abril o governo de São Paulo. Pouca gente sabe disso. Existiam 3.000 alunos na Universidade Virtual de São Paulo, universidade pública, gratuita, pela internet. Porque todo mundo hoje tem facilidade da internet, por que nós não fazemos os cursos pela internet? Não é? Então, nós contratamos a USP, a Unicamp e a Unesp e fizemos curso de engenharia, matemática, pedagogia, enfim, pela internet. Nós saímos de 3.000 alunos para 60.000 alunos em 8 meses. De 3.000 para 60.000. Se a gente fica 4 anos, dá para ter todas as vagas. Todas as vagas. Por que a pessoa tem que fazer engenharia se deslocando daqui até lá, se ela pode fazer pela internet? Não é? Se ela tiver a chance da internet. Não, mas é melhor fazer presencial. Claro que é melhor. Mas se ela não tiver oportunidade, ela faz pela internet. Ela vai fazer o curso dela. O que eu garanto com isso é que todo mundo teria vaga. Porque, claro, você grava uma vez a internet, você não precisa fazer a aula para todo mundo todo dia. Não é? Então, evidentemente, fica muito mais barato. É possível fazer até você atingir um outro patamar. Vamos lá. Sobre candidatas femininas. Qual dica para os candidatas femininas? Olha, candidata feminina, eu tenho uma tese, aliás, eu até na época, quando a Erundina propôs, com outras deputadas, aquela história das cotas, que deu confusão agora, eu sou defensor da tese que as cotas deveriam ser das vagas. As cotas deviam ser nas vagas, e não das candidaturas. Né? Porque, quando você fala, não, eu vou lançar 30% de mulheres. Tudo bem, você lança 30% de mulheres. Mas as mulheres, elas vêm de um processo muito mais recente de direito a voto, direito à participação. Muitas não tiveram a chance de trabalhar, enfim, não têm a independência suficiente ainda, muitas, para poder atuar e se sentir empoderada para uma eleição. Aí o que acontece? Normalmente, as câmaras municipais, quantas mulheres tem aqui, Mário? 3, até que tem bastante. Muitas câmaras não tem nenhuma mulher, nenhuma. Se você levar em consideração que metade da população é mulher, é evidente que tem alguma coisa errada. Né? Então, para você garantir de verdade, o certo era garantir cota na vaga. Por exemplo, são 21 cadeiras, separava 7. Nessas 7, só vão disputar mulheres. Aí, certamente, entre elas vão disputar, e a mais votada seria eleita, as mais votadas. Né? Hoje o formato não é assim. Hoje o formato é aberto. Eu comentei da Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, que é um dos países mais socialistas que eu conheço, né? Na Nova Zelândia tem uma etnia que são os índios da Nova Zelândia. Quando os americanos, os ingleses chegaram na Nova Zelândia, já tinham moradores lá. Eram os indígenas, são aborígenes, né? Eles são maores. Então, os maores são diferentes, o jeito físico deles é diferente. Lembra um pouco o nosso caiçara, assim, daqui, né? Meio índio, meio caiçara.
E lá tem garantido cota para Maori, mas é cota na bancada, ou seja, do parlamento da Nova Zelândia, um percentual é só para eles. Se o sujeito se sentir bem seguro, tem alguns que não disputam na cota, querem disputar fora da cota. Mas, se eles quiserem, eles disputam só na cota deles. É evidente que o objetivo disso era garantir que eles tivessem um mínimo de participação. É simples. Quantas pessoas negras tem no Tribunal de Justiça de São Paulo? Quantas pessoas negras tem na Assembleia Legislativa? Acho que 2 ou 3. Aumentou um pouquinho? Mas são poucos. Né? São poucos. Quer dizer, eu vi esses dias, qual foi o caso que eu vi? O da Fórmula 1, porque o Lewis Hamilton ganhou ontem, né? Não é o primeiro campeão mundial, é a primeira vez que um negro corre a Fórmula 1, é esse rapaz que foi campeão. Né? A moça que era a minha secretária da Casa Militar, que é uma secretária de Estado, é uma coronel negra. E ela também tinha sido a primeira negra a chegar ao posto de coronel. Então, assim, se você não estabelece um mínimo de cota para a pessoa poder... Não é para sempre, mas é para equilibrar um pouco a distorção que já existe, até que você equilibre. Depois, claro, naturalmente, com o tempo, você pode ir liberando para todo mundo competir em condições iguais. Mas, nesse momento, quando você olha os números, você percebe que tem uma distinção muito grande, uma diferença muito grande. Né? Aliás, vindo para cá agora, eu vi uma chamada que me chamou a atenção. Na cidade de Tiradentes, em São Paulo, que é a periferia de São Paulo, as pessoas vivem, em média, 20 anos menos do que vivem no Ibirapuera, por exemplo. Então, olha bem, se você nascer na cidade de Tiradentes, na periferia, a média você vai viver 20 anos a menos do que quem mora numa área desenvolvida, mais desenvolvida. É evidente que tem uma distinção, não dá para dizer que é igual. Ou seja, há uma distorção que nós temos que conseguir fazer, pelo menos amenizar. Não é? Já foi. Tem mais aí, Mário? Acho que já foi. Aqui, se alguém... Era só, Márcio. Já foi? Olha, mais uma vez, quero agradecer a vocês, dizer que a tarefa de ser candidato nesse instante é uma tarefa difícil, porque eu sempre falo, a pessoa... todo mundo, se tivesse humildade suficiente, devia ser obrigado plantar uma árvore, como falo, né? Escrever um livro, ter filho e ser candidato. Porque a candidatura é um ato difícil. A pessoa ouve muita graça, que não tem culpa de nada. Você vai entregar um negócio, a pessoa está com bronca da vida, né? E aí está com bronca de todo mundo que é político, aí rasga na tua frente, joga em você, você nem se elegeu ainda, já tá na culpa, né? Na sua culpa. Mas também é um ato que você percebe que, basicamente, as pessoas são todas iguais, não é? Porque é o único instante onde pode ser a pessoa mais rica do mundo, ou do Brasil, ou a pessoa mais simples. Na hora de digitar lá, cada um só conta um. Cada um só conta um. Então, é um ato lindo você convencer uma pessoa a ir lá digitar o seu número. Eu brinco que, a primeira vez que eu fui eleito, eu tive 472 votos. Fui eleito já pelo PSB, 30 anos atrás. Não é? 78. 472 votos. E eu garanto que foi muito mais difícil aqueles 472 do que esses mais 10 milhões de votos que eu tive agora na eleição passada. Porque, claro, você vai ficando mais conhecido, as pessoas vão votando porque um falou para o outro, que contou para o outro, a televisão ajuda, agora com a internet certamente ajuda, mas o voto de vereador é sem dúvida, o voto mais difícil. Portanto, aqueles que tiverem vocação, né, que gostarem das disputas, é um ato bonito e cívico você colocar o seu nome à disposição. Porque todo mundo tem a fórmula. Todo mundo tem a fórmula. Eu resolveria isso, eu resolveria aquilo. Olha, tem um bom jeito. Se candidata e você ajuda a resolver. Claro que nem todo mundo tem vocação para ser candidato. Então, não adianta também, se todo mundo for candidato, nem cabe. Né? Mas, certamente, para quem tem disposição e vontade, é um ato que marca a sua vida. Porque você percebe que as pessoas que você acha que são super próximas,
que têm muita intimidade com você, muitas vezes vão te frustrar, né, vão te decepcionar, mas pessoas que não têm nada a ver com você, de algum jeito criam um vínculo com você que você vai levar para a tua vida. Porque a pessoa que vota em você, eu me lembro das pessoas que tinham um colante no carro há 30 anos atrás, porque o ato de você colocar um colante no carro é um ato de coragem. E quando o cara coloca um colante ali, ele está, na verdade, carimbando, né? Ele está se posicionando. E é evidente que todo mundo, se puder, tenta não se posicionar, porque não quer desagradar ninguém. Então, aqueles que se posicionam a teu favor, você deve ser eternamente grato. E é por isso que é inadmissível você prometer uma coisa e não cumprir. É inadmissível. Se você não pode cumprir, não promete, não fala. Você não é obrigado a falar. Mas depois que você falou, você é obrigado a cumprir. Porque se você não cumpre, você não está se desmoralizando. Você está desmoralizando a instituição, a democracia. Porque a pessoa fala, não adianta. Eu votei nesse sujeito, ele falou que fazia A, depois ele vai lá e faz B, e eu não tenho mais nada para fazer com ele. Não é? Tem sim. Na próxima, você não vota nele. É assim, tá bom? Boa noite, muito obrigado. Pessoal, pedir a paciência de vocês, só um minuto. Nós estamos aqui com Edson Cury, presidente do PSB de Ferraz do Vasconcelos, e também Antônia, um militante antiga. Uma salva de palmas para eles. Professor Candal, vice-presidente do PSB de Osasco, Maria José da Cruz, da Secretaria de Mulheres, a Mari, da Juventude, o Fernandinho, né, que o Márcio já falou. Inclusive, o Fernandinho está lembrando aqui, Márcio, que no dia 15 deste mês haverá uma caminhada pela acessibilidade no calçadão de Osasco. Será às 10 horas. Né? Também está presente Helena Maria Ferrari, da Associação das Mulheres pela Educação. Nós vamos muito rapidamente, Márcio, fazer um ato aqui. Márcio. Eu vou fazer a selfie, né, que eu falei, senão é garantia. Pode falar aí, Mário. Vamos lá. Nós vamos chamar aqui o Gabriel Alex Pinto de Oliveira e chamar também a dona Cidinha junto, né? Vem aqui, dona Cidinha, junto com ele. Márcio, o Gabriel Alex é da Negritude Socialista e vai ser candidato com você lá em São Paulo. Né? E nós vamos oficializar aqui a Vocês sabem, a Cidinha é militante do MDB, foi candidata ao Senado, mas ela não conseguiu segurar o filho que quis filiar no PSB e está hoje filiando aqui para ser candidata. Claro, vai. Desculpa. Bom, boa noite a todos e todas. Ele não sabe o risco que ele corre de dar o microfone para uma mulher, né? Mas, enfim, estou aqui hoje com muita alegria, viu, Márcio? Porque eu estava na campanha com Paulo Scaff e assim que Paulo Scaff saiu, nós assumimos que íamos, sim, abraçar a campanha do Márcio e os meus 587.859 votos ficaram à disposição do Márcio. Então, foi isso, Márcio, que a gente... que nós fizemos acreditando no seu projeto. Não é porque um projeto só é bom se é bom para todos e todas. E o seu projeto, naquele momento, era o melhor. Nós entendíamos que era o melhor. Então, a minha gratidão ao Osasco, porque aqui também fiz muitos votos. Então, vim aqui também para agradecê-los por ter acreditado num projeto de uma mulher negra que saída da periferia, mas de pais analfabetos, mas que acreditava que sempre é possível nós fazermos mais e melhor pelos nossos. Uma sociedade justa para todos e todas. Muito obrigada. Vou abonar a ficha dele aqui agora. Tá? Eu vou fotografar para mandar para Paulo Scaff. Tá?
Nós temos aqui entre nós também o Magno Mori, vereador de Santana do Parnaíba. Uma salva de palmas para o Magno Mori. A Mari, falei dela, viu, Márcio? Falei. O Márcio, a próxima palestra será Campanha de Vereador, Comunicação e Mídias Sociais, com a professora Juliana Fratini. Vai ser na próxima terça, às 19 horas. Aí vai ser na sede do PSB, lá na Marechal Rondon. O número é fácil, 567. 567. Marechal Rondon. Estão todos convidados. Nós queríamos agradecer a presença de todos, agradecer a atenção do Márcio França. E, Márcio, nós temos um compromisso aqui com você, você sabe disso. A região aqui, Pedro Mori, né, desde o Jaraguá, Morro Doce, Pirituba, Jaguaré, Rio Pequeno, Vila Piauí, Boa Vista, essa região toda, sempre vai ter alguém de Osasco aqui te ajudando lá, você pode ter certeza disso. Na capital, Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Mais uma salva de palmas para o Márcio. O Paulinho, nosso vice-prefeito Tapiciri, que chegou depois, mais uma salva de palmas para ele. E vamos lá, vamos gritar bem forte. Viva o PSB! Viva! Viva Márcio França! Viva! Mais forte, viva o Brasil! Viva!